igreja, embora seja no Antigo Testamento, o texto é do livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo de número 3, quando ele quando ele está prestes a iniciar a sua oração, então os versículos 1 e 2, tá? 1 e 2, na verdade, ele diz assim, o texto diz, né, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, esta é a oração que ele inicia. Ouve, Senhor. Retrocedo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é lida e agora estamos lembrando, ó Pai querido, ó Deus, desta fase que teu filho, o profeta Abacuque, passou. E parece-nos, ó Pai querido, que temos o mesmo sentimento com a igreja do século XXI. Momentos, ó Pai, difíceis, ó Pai querido, em que, ó Deus querido, muitas pessoas já não te adoram em espírito e em verdade. E nós estamos te pedindo, fazendo nesta hora a mesma oração. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E, ó Deus, e a torna notória, Senhor. Assim te pedimos, agradecidos por este momento da tua palavra, ó Deus, e pedimos que o teu bondoso Espírito Santo, ó Deus, que já esteve pela manhã com os teus filhos, está conosco neste culto, também agora pela tua bondosa palavra, Senhor, faça, Senhor querido, com que teus filhos saiam daqui edificados, exortados e consolados. Obrigado por este momento, em o nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se assenta. As crianças com a Júlia, né? Júlia e Amanda. Meus irmãos, nós temos lido um texto nada diferente daquilo que nós devemos ler ou devemos pregar na palavra do Senhor. Os irmãos que hoje estiveram participando da 12ª lição da Escola Dominical, é claro que lá no evento que nós estávamos, nem se pega em revista, né? Mas eu leio a revista, estudo a revista, e não adianta que isso está entranhado, né? Então, esta lição de hoje, que falou sobre o Espírito Santo e o discípulo associado ao Espírito Santo, aí nos mostra, irmãos, principalmente quando fala sobre a verdade aplicada, que o Espírito Santo, ele é quem capacita o crente a fazer o que o crente faz. Quando você ouviu uma palavra dessa aqui, que a irmã Vitória trouxe aqui de edificação, ela sabe, reconhece que a glória não é dela, não está nela, mas ela sabe, irmãos, e o adversário sabe, que não é por palavra de persuasão humana, mas o Espírito Santo capacita o crente para tal obra. Então não é só o trabalho dela, é um instrumento que Deus quer usar para cada situação, por causa de uma alma de 96 anos. Quer dizer, na reta final, fazendo todo tipo de hora extra na Terra, 96, irmão, já não tem mais expectativa de vida. Mas então o Senhor usa um dos seus servos, uma das suas servas, poderia ser qualquer pessoa. E o Espírito Santo usa para isso, para poder trazer àquela pessoa paz, para trazer àquela pessoa qualidade de vida, e principalmente para que aquela pessoa saiba que Cristo ainda a ama. Quer dizer, uma pessoa que já serviu ao Senhor. Mas independente de qualquer que seja a situação, irmãos, é exatamente por isso que hoje nós precisamos desse texto aqui. Que hoje nós precisamos falar sobre esse assunto. O que aconteceu no tempo do profeta Abacuque é o que está acontecendo hoje. O povo de Deus que tinha, vamos dizer assim, também o Espírito Santo sobre a vida deles, de uma forma diferente. A nova aliança, o Espírito Santo, ele se deu a revelar assim de uma forma muito mais
exposta, né, mais nítida para nós, e a presença dele assim muito mais marcante. Mas no Antigo Testamento, e nesse tempo em que o profeta Abacuque está vivenciando vamos dizer assim, o mover de Deus na vida dele, ele está observando porque Deus o levanta para trazer palavra de condenação ao seu povo. Ele está muito desanimado, irmãos, muito desanimado. Capítulo 1 e capítulo 2, você vê o profeta tão frustrado de ser um servo de Deus, e vê como os outros servos de Deus estão servindo de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão relaxada, tão desleixada, tão sem temor. E aí chega um momento em que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida dele, e ele então começa assim, do nada, a fazer uma oração. Aí ele então, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no capítulo 2, e ele então recebe assim como se fosse um impulso. Aí ele então faz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, tive temor, era o que estava faltando. E então ele fala, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, a torna conhecida. A notifica é a tornar conhecida, colocar assim, igual está aquele painel lá para fazer conhecido esse evento que está acontecendo no ano de 2026, a torna a tua obra conhecida. Durante muitos anos, irmãos, então, a igreja sempre nos momentos mais difíceis de oscilação da fé, aí Deus levantou pessoas, capacitando-as pelo bondoso Espírito Santo, enchendo-as de dons espirituais para manifestar seus dons segundo a necessidade da obra de Deus ser realizada. E as pessoas, pela palavra, ouvem a palavra, temem ao Senhor, mas não se sentem fortalecidas. Aí começaram, então, a orar por avivamento. Em alguns momentos, a manifestação de Deus sobre este avivamento foi algo assim impulsivo, como naquele dia de Pentecostes. Foi algo assim expressivo, de uma maneira que Deus coletivamente assim abordou muitas pessoas, e elas então sentiram um êxtase especial, e depois eles começaram a notificar o reino de Deus, começaram a tornar exposto, ou seja, expuseram com clareza aquilo que Deus queria realizar. Mas, com isso também houve um prejuízo. Porque teve pessoas que foram envolvidas, mas sem experimentar uma conversão genuína, e então elas começaram a trazer um suposto avivamento, que na verdade não é um avivamento real. Na verdade, é um emocionalismo descontrolado, da qual nós chamamos de neopentecostalismo, onde as coisas não têm freio, onde as pessoas não temem a Deus, onde as pessoas falam e pensam e falam aquilo que elas querem, e fazem aquilo que elas querem, achando que Deus está movendo com o seu espírito a vida de pessoas, de maneira que nós vemos coisas horríveis acontecendo no meio cristão, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Pessoas se levantam, profetizam mentira, entregam visões que Deus não deu as visões, falam asneiras, sabe? Coisas assim absurdas, sem nenhum temor de Deus, mesmo, irmão. E aí confunde, traz confusão às pessoas. Irmãos, precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento no século 21. Agora, como se dá esse avivamento, seria o avivamento real? O que então é um avivamento real? Não é isso que nós estamos pensando, e que às vezes, num final de culto, por favor, irmãos, não estou querendo desmerecer a pessoa que está dirigindo um culto, o pregador, mas já viu que os pregadores, a ânsia deles não é trazer a palavra para que vidas sejam edificadas. Eles querem ver resultados instantâneos. Ou seja, eu prego a palavra, aí então ninguém deu um glória e aleluia até agora. Ninguém, irmãos. Se eu não falar assim, merece um aleluia, aí ninguém dá um glória e aleluia. Mas eu, como pregador,
movimentalista, aí eu quero que tenha resultados instantâneos. Irmãos, nenhuma semente produz resultados instantâneos. Nenhuma, só a ficção, você falou pelo menos? Então, não produz resultados instantâneos. Olha, só a história, que na verdade não seria uma ficção, né, mas uma história, né? A fábula de João, Maria e o pé de feijão. É o feijão mágico. Ali foi instantâneo, né? Jogou lá e foi instantâneo. Irmãos, e deu ruim depois. Então, olha, não há resultados instantâneos. A semente é semeada, ela procura cair no solo e ali vai saber se vai ser boa ou se vai ser ruim, se vai produzir ou se não vai produzir, mas há seu tempo. Avivamento, na verdade, o que ele é? É uma obra direta do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Direto. Alguma vez aqui vocês viram a irmã Vitória aqui da pirueta? Alguém? Quem já viu aqui? Quem já viu? Ela pode até ter dado alguns pulinhos aí numa igreja mais assim afoita, né? É baiana, né? Baiana é terrível, né? Então, pode ter acontecido. Mas a irmã Vitória está sempre na dela. Mas viu como o Espírito Santo, irmãos? Irmãos, ninguém, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, ia pegar uma causa dessa. Está entendendo? Então, isso é avivamento. Avivamento é obra direta do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Ninguém compreende. E o Espírito Santo usa quem ele quer. Agora, por que então, você talvez pergunte, eu não seja avivado? Por que então a igreja, em modo geral, ela pode se sentir não avivada? Porque avivamento, irmãos, para que ele possa acontecer, não busque aquele momento instantâneo. É o pregador que vem aqui. Aqui não acontece, que a gente dificilmente dá margem para isso. Mas ele vem, aí no final ele viu que ninguém deu glória, aí coloca a igreja de pé. Pastor, eu posso colocar a igreja de pé? Aí ele coloca a igreja de pé e começa a chamar ajuntamento. Irmão, junta aí, olha a bolota do olho do teu irmão aí, e dá um abraço apertado nele, sai sassaricando. Não, aqui dificilmente vai acontecer isso. Aí eles pulam, eles rodopiam, aí dizem que saiu cheios do Espírito Santo. Avivamento não é isso. Avivamento, irmãos, é obra direta do Espírito Santo de Deus no coração do crente. Pega em qualquer crente de qualquer denominação. Qualquer crente de qualquer denominação. Olha só que coisa interessante. Então, quando você quer realmente ser parte de uma igreja avivada, aí quando eu falo parte de uma igreja avivada, eu estou falando de igreja local. Você precisa dar esses passos que eu vou citar aqui. Então, esses passos que eu estarei citando, eles são fundamentados nas Escrituras. Qual o primeiro passo? Eu preciso desejar. Então, o primeiro passo é o desejo. Deus não trabalha com quem não quer. Não trabalha. Ele olha o coração desejoso. Ele olha o coração desejoso. Então, quando ele vê um coração desejoso, irmãos, lembra que eu falei na semana passada, no culto de missões, eu falei sobre missões, sobre Romanos 1,16, né, que o apóstolo Paulo falou, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, tanto do gentil quanto do judeu. Então, irmãos, você precisa evangelizar, pregar o evangelho. Recebeu a Cristo, compartilha aquilo que você recebeu de Cristo. É só isso que você vai falar. Então está lá, ó. Quando você começa a desejar fazer, o Espírito Santo de Deus, ele não olha para a tua graduação, ele não olha para o teu nível de intelectualidade, não olha QI, nada disso. Ele vai olhar você como um instrumento que deseja ser usado. E quem traz a capacitação, como no texto áureo de hoje, da lição de hoje, que você estudou pela manhã, como no texto áureo de hoje, quem traz a capacitação para o exercício das funções a quem Deus atribui é o próprio Espírito Santo. Então, ele não pega pessoas capacitadas, ele pega pessoas que têm desejo de servi-lo,
que tem desejo, que se apresenta, se disponibiliza. Quando você começa a sentir esse desejo, aí começou o primeiro passo de um avivamento. Primeiro passo de avivamento. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Irmãos, nós assembleanos, nós valorizamos muito o dom de línguas, né? Eu vou falar assim de um modo geral, nós, em modo geral, valorizamos muito o dom de línguas. É como um sinal, e então só entendemos em nossa mente, vou dizer, eu estou falando me juntando com todo mundo, como se eu fosse assembleano mesmo. Então, a nossa mente só entende que uma pessoa é avivada quando ela fala línguas estranhas. E o que não é. Línguas estranhas são muito importantes, mas o apóstolo Paulo ele expressou dizendo assim, irmãos, o que fala línguas, ele edifica a si mesmo. Ele não edifica aquele a quem ouve. Ele edifica a si mesmo, porque ele está falando com Deus, algo que ele não entende, ninguém ao seu lado entende. Então ele traz uma edificação a si mesmo, porque o Espírito Santo de Deus, ele, vamos dizer assim, ele dá entendimento do que está acontecendo, responde aquela oração que ele não está sabendo o que está fazendo, mas ele está falando, o Espírito Santo traz edificação. Traz alegria para o meu coração? Traz, porque eu vejo um dom do Espírito, a pessoa sendo usada pelo dom do Espírito Santo. Aí não traz edificação. Se você falar língua estranha, para mim, não vai feder nem cheirar. Agora, por outro lado, eu vou me alegrar de ver você com um dom espiritual, sendo usado com um dom espiritual. Mas, quando você profetiza, quando você prega a palavra, quando você é usado por Deus com o dom da cura, a manifestação de um milagre, edifica ou não edifica a todos aqueles que estão ao redor? Porque aí nós entramos no verdadeiro sentido da obra do Espírito Santo de avivamento. Por quê? Porque, irmãos, nenhuma árvore, que no caso nós, nenhuma árvore produz para si mesma. Ela produz para outros usufruírem. Então, os dons espirituais, eles são para o serviço de Deus em favor de outros. Não é para mim. Mas Deus, como Ele é bondoso, colocou um dom chamado línguas, que se eu for usado com esse dom, eu estou me edificando, mesmo sem saber bolufa do que eu estou falando. Eu estou me edificando, olha que coisa. Mas os demais dons, é apenas um dos 9 que ali estão citados. Os demais dons, todos são para uso externo, ou seja, para edificação daqueles que estão ao nosso redor. Todos. Dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, o dom de discernimento, o dom da profecia, o dom da cura, o dom da revelação, todos são para o uso das pessoas, para beneficiar pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu tenho que ter um desejo correto. Qual é o meu desejo? Ter dom para que eu seja melhor do que outra pessoa, melhor crente? Não. Dom não melhora crente. Dom não melhora crente. O que melhora o crente é a regeneração e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí nasceu de novo, vai se aperfeiçoando até o dia do arrebatamento. Agora, o dom espiritual vai tornar você capacitado pelo Espírito Santo em abençoar alguém, seja crente ou descrente. Nunca é próprio, é sempre para os outros. Por isso que eu digo, quando você vê alguém profetizando, mas com interesse de que você me dê alguma coisa, não é dom de Deus. Não é dom de Deus. O dom de Deus, ele não quer nada em troca. Por isso que isso não é avivamento. O dom de Deus, irmãos, ele se doa para a obra. Se doa. Quem cuida de nós é Deus. Então você cuida das coisas dele, ele cuida das suas coisas. Aí o dom de Deus é assim, quando eu vejo alguém profetizando e logo depois coloca a chave Pix lá, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele concede o dom espiritual. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela é usada por Deus e pronto. Foi usada por Deus,
Depois, quem cuida dessa pessoa que foi o instrumento de Deus é o próprio Deus. Agora, te para na rua, aí fala assim, olha, Deus me deu agora, o Espírito Santo me deu agora que você vai fazer isso, fazer aquilo, aí você está meio desprovido, que tem profecia que é do óbvio, irmão. Tem um pregador aí que ele cobra uma baba, né? Cobra uma baba. O Júlio estava até me mostrando o vídeo, né? Aí, os anos, aí filmaram os anos. O ano de 2000 e alguma coisa, vamos dizer 2024, chama de 2026. 2024, aí ele começou dizendo, esse vai ser o seu ano da vitória. Aí todo mundo fica empolgado, né? Deus vai te dar aquela coisa. Dia 25, a mesma coisa. Aí filmaram ele, dia 25, falando a mesma coisa. Dia 20, aí, em ano 26, a mesma coisa. Então, quer dizer, na verdade, não é Deus quem usa essas pessoas. Eles são usados, talvez até por espírito maligno de engano, para que essas pessoas sejam enganadas e não acreditem na verdade. Irmãos, olha, desejo. Sabe o que está escrito na palavra do Senhor? Salmo de número 10, verso 17. Salmo 10, verso 17. O que usa de engano não ficará. É o 17 depois? Ou é o 7? Deu a impressão que eu vi o 7. É 10. Eu estou. Isso aqui enxergo muito, né? Então, Senhor, tu ouviste o que usa de engano. Tudo bem, Daniel, o que eu falei sobre engano, né? Não ficará mesmo na presença do Senhor. Mas não era isso que eu queria, não. Quero isso aí. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Então, qual é o primeiro passo para um grande avivamento em nossas vidas? Desejo, irmãos, porque o desejo é uma coisa interessante. Aí diz, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. O desejo do meu coração é uma oração, é uma oração. Existe um texto na Bíblia, que agora eu não lembro, mas é no Evangelho de Marcos, quando está escrito, tudo quanto pedirdes em teu coração. Há uma versão das Escrituras, que é a mais próxima da Septuaginta, que foi a tradução do grego para do hebraico para o grego, que o texto, quando foi traduzida para o inglês, aí então, onde se ler assim, tudo que pedirdes, aí está escrito assim, desire, ou seja, tudo que você desejar no coração, então isso acontecerá. Quer dizer que está somado ao que está escrito no Salmos 37, verso 4. Ou seja, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Então, quando eu quero um avivamento para a minha vida, quando eu quero um avivamento para a igreja a quem eu sirvo, para a vida dos irmãos, na verdade, eu nem preciso abrir a boca. Eu nem preciso abrir a boca. Quando esse desejo nasce no coração, o Senhor já entende que é uma oração. Já entende que é uma oração. E aí ele começa a abrir os ouvidos, a atentar para o desejo do teu coração. Então, crente, enquanto você não desejar no teu coração, nem você particularmente terá um avivamento, uma obra direta do Espírito Santo na sua vida, e muito menos a igreja local, a parte da igreja que é a igreja local, terá um avivamento. Você pode até falar, minha igreja não é avivada, minha igreja não ora, minha igreja não faz, não evangeliza, a igreja isso, a igreja aquilo. É uma igreja estranha. Não, nunca terá, porque precisa primeiro ter desejo no coração. Eu vou citar para vocês um pastor que morreu, eu não lembro se ele estava com 90 anos ou mais um pouquinho, menos de 90 não, mas chamado pastor Enéas. A gente às vezes expressa assim, Tognini, mas é Tonini, né? Então, mas vamos falar Tognini, que a maioria fala Tognini. Enéas Tognini, pastor Batista. Batista tradicional. Então, esse pastor Batista tradicional, ele começou a desejar no coração um avivamento. Ele não sabia pedir, ele não acreditava na atualidade dos dons espirituais. Porque cá entre nós, irmãos, os batistas, algumas pessoas falam equivocadamente que eles não acreditam nos dons espirituais. Não é verdade. O que eles não acreditam é na atualização, ou seja, na necessidade
de usar os dons espirituais na igreja. É só isso que eles não acreditam, né? Então, não acredito que seja necessário para os dias de hoje. Mas eles acreditam, porque está escrito na Bíblia, eles acreditam. E nunca vão rasgar a página da Bíblia dizendo, não existe, não. Acredita que existe, mas não acredita que seja necessário para esses dias. É só isso. Mas Ernesto Nini, pastor batista tradicional, ele começou a desejar no coração um avivamento. Começou a desejar no coração. O Espírito Santo de Deus não tratou com ele no púlpito da igreja. O Espírito Santo de Deus tratou com ele na biblioteca privada dele, ou seja, no gabinete pastoral, onde ele tinha uma biblioteca gigantesca, que ele amava aquela biblioteca. Aí o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele tão nitidamente que ele precisou procurar quem estava falando com ele e disse, eu quero a tua biblioteca, quero os teus livros. Aí ele começou a ter experiência com Deus. Deus não queria os livros para rasgá-lo, para queimá-lo, para jogar fora. Sabia da necessidade que ele tinha, mas queria que tudo aquilo que ele entendia, que era o que ele necessitava para ter sabedoria, para conduzir a igreja, fosse entregue aos cuidados do Senhor. Quando ele entendeu isso, irmãos, e deu esse passo, que foi o do desejo, aí o Senhor começou a usá-lo de uma maneira muito mais poderosa, muito mais eficiente. Ele sentiu diferenciamento na igreja. Foi batizado com o Espírito Santo? Sim, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele experimentou o dom de línguas estranhas? Sim, experimentou o dom de línguas estranhas. Ele chegou a ser expulso da ordem batista, mas depois entenderam que não tinha como expulsá-lo por causa disso. Aí retrocederam. Irmãos, ele não se tornou assembleano. Ele morreu, continua sendo pastor batista e morreu sendo pastor batista, mas com uma visão de um crente avivado. Não é o pentecostalismo ou o neopentecostalismo, e muito menos que hoje nós temos essa linha de pensamento pentecostal, nós temos a linha de pensamento tradicional, que são aqueles que não aceitam a atualização dos dons, ou seja, os dons para o uso hoje, e nós temos, infelizmente, a linha dos sentimentais, do emocionalismo. Então, tem o pentecostalismo, tradicionalismo, aí entrou o emocionalismo. Esse estragou tudo. Então, você precisa ter controle. Agora, quer ser avivado, irmãos? Porque você nasceu com um propósito. Todos nós aqui temos propósito de Deus, mas não é difícil descobrir qual o propósito de Deus para nossas vidas? É difícil descobrir. É difícil, eu até fico meio encabulado quando uma pessoa fala assim, Deus me falou agora. Eu fico assim pensando, eu sou crente desde berço, cara. Eu não escuto Deus me falando assim, igual fala com esse pessoal. É uma intimidade muito grande, né? Eu escuto todo mundo falando comigo aí, me zoando, me chamando disso, daquilo, até de feio me chama, irmão. Nesse final de semana, até de feio me chamaram, né? Que mentira, né, Antônio? Que mentira. É porque não me conheceram quando era solteiro, né? Magrinho, paletó de uma lixa só. Então, o Kelvin fez assim, a cabeça parecia um pirulito, né? Agora, irmãos, olha, mas eu não escuto Deus me falando assim, nitidamente, não, irmãos. Mas o ser guiado pelo Espírito Santo não é escutar audivelmente Deus falando, Moisés, vira à direita, agora vira à esquerda, agora vou recalcular a tua rota. Não, irmãos, na verdade, quando Deus fala conosco, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Sabe, ele nos envolve, então nós somos servos. Aí, quando ele habita em nós, ele nos guia para a direita ou para a esquerda naturalmente. Às vezes você pensa até que eu esqueci, eu ia ali, mas eu tenho que ir ali. Aí é o Espírito Santo de Deus, às vezes, te direcionando, recalculando a tua rota, para que você cumpra exatamente o que ele quer. São propósitos, irmãos. E as coisas mínimas, às vezes, é servir a um vizinho. Sabia disso? Às vezes é dar um bom dia a uma pessoa que está necessitada do bom dia. E você acha que não, Deus está usando só aquele que prega. Não, irmãos. Deus te usa no cotidiano.
Às vezes você não tem noção de quanto você é importante para Deus na vida de uma pessoa que está sem Jesus. E às vezes você já falou com pessoas que saíram de casa com o fim de se suicidar, e você nem tem noção que você salvou aquela alma, que você deu um grande livramento, ou seja, Deus, através de você, e você nem sabe, foi embora, cumpriu tua missão, usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, deseja o dom de Deus na sua vida. Deseja um avivamento. Não deseje ser um crente assim, estático, parado, um crente morno, como eu usei a expressão na quarta-feira, um crente morno. Não deseja isso para a sua vida. Deseja ser um crente ativo, um crente fundamentado nas Escrituras, mas, acima de tudo, que Ele te use, irmãos, que Ele te use. Às vezes parece que é muito fácil, mas não é. A facilidade que eu acho que tem é você apenas se entregar a Deus. O resto é você confiar nele. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você já pensa, eu tenho o desejo de ganhar 30 mil reais por mês. Não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando de desejo do coração, de você ser instrumento de Deus. Quem enriquece a pessoa é o Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece. Sabe, você só quer ser instrumento de Deus. Aí, dali para frente, Deus vai fazendo o que for preciso pela sua vida. Mas se entregue a Deus, não tenha medo de se entregar a Deus. Então, observa, olha, desejo, tem outros textos aqui, mas, sim, Marcos capítulo 11, versículo 24, o versículo estava anotado aqui, eu achei que não estivesse. É esse que eu falei. Olha, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando se fala pedirdes ali, há nessa versão do inglês, a mais próxima da Septuaginta, que seria a King James. A King James na versão inglesa. Não é a King James já traduzido para o português. Porque a King James foi traduzida direto da Septuaginta. Foi um presente, por isso ela tem um nome, né? King James, que foi um presente para o rei Tiago, porque James, todo mundo sabe que é Tiago, ou não, sabia? James é Tiago, James Bond é Tiago. Então foi traduzido direto como presente para o rei Tiago. Por isso ficou o King James, né? Que é Tiago, rei Tiago. Então, aí ele diz assim, por isso vos digo que tudo que pedir já está lá, desire, que é um desejo do coração. Na verdade, não é pedir, é um desejo, um pensamento. Um pensamento. Aí você cria naquele pensamento uma oração, tal como Salmo 37, 4, que eu já citei aqui. Aí Deus concede, recebereis e tê-lo-eis, e serve para o avivamento. Então, esse é o primeiro passo, é o desejo. Enquanto você não desejar, tiver medo de Deus, irmão, não tenha medo de Deus. Não tenha medo. Eu não vejo nenhum filho, claro, que tenha um pai que seja sensato. Estou dizendo aquele pai que é o desnaturado, não. Estou falando de um pai verdadeiro, né, sensato. Nenhum filho tem medo do pai. Nenhum. Se o pai for um pai sensato, só se ele for um tirano. Mas se ele for um sensato, nenhum filho tem medo dele. Chega, se aproxima, pede, pode até não ganhar, mas pede, não pede? E deseja e fala, e às vezes o pai sabe, descobre que a pessoa está com desejo, o filho tem um desejo de alguma coisa, aí já providencia isso. Deus é a mesma coisa, irmãos. Ele ama seus filhos, ele ama. Ele só castiga aquele que ele ama, mas aquele que faz peraltagem. Aí ele castiga. Agora, se você andar direitinho, não tem castigo nenhum, só vitória na sua vida. Então, olha, agora, irmãos, olha o segundo passo que é fundamental, que já está ali. Aí, orando, oração, então, é necessário, já que ele sabe o desejo do meu coração? Claro que é necessário. Antes mesmo de orar, ele já atende. E muitas coisas, irmãos, que eu já tive experiência com Deus, de adquirir coisas, ou de ele fazer coisas que eu nem orei, nem pedi, na verdade. Desejei no coração, desejei assim, na verdade não foi um desejo no coração. Eu já contei uma experiência aqui para os irmãos, que um dia eu tinha um carro, né, que Deus, de fato, todos os carros que eu tive até hoje,
na verdade, eu não tenho a apreensão para trocar de carro. Eu não programo troca de carro, não programo. Não penso assim, 2027 vou pegar o carro tal, estou juntando dinheiro, não programo. Eu simplesmente fico quietinho com o que Deus tem me dado e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. E então eu tinha um carrinho que Deus me deu, um Corsa, me deu por revelação, interessante. Um pastor passou aí e falou assim: pastor, o senhor pretende mudar de igreja, mudar de casa, ou mudar de carro? Eu falei: não pretendo nada disso. Eu moro na mesma casa desde que casei. Aí a igreja aqui eu não vou entregar, porque foi o Senhor que me colocou, na hora que for preciso ele vai tirar. Então não sei o que eu vou pedir. E carro também não tenho vontade de trocar, não passa no meu coração. E eu tinha um carro que era 2 portas, já tinha sido roubado, né? Aí foi encontrado, eu recuperei ele com um defunto dentro, que mataram o cara dentro do meu porta-mala, mas tiveram cuidado de cobrir minhas bíblias, meus livros, tiveram cuidado, né? Pelo menos não me deu prejuízo nisso, né? Aí, então, o pessoal ficou: pastor, troca de carro, tinha um defunto aí dentro. Qual o problema do defunto aí dentro? Aí, então, até um amigo, né, me emprestou um carro, falou: fica com esse carro aí para você, se você desejar, eu pego esse teu carro e vendo. Aí eu peguei 2 dias o carro, ele levou o carro, aí eu falei, aí eu não me sentia bem, entrava no carro, aí eu fui lá e falei: me dá meu carro de volta aí, me dá o carro do defunto aí, que fora. Aí fiquei andando com aquele carro para lá e para cá, e um dia ele falou assim: não, porque eu vi o senhor agora, que ele saiu, irmãos, ele saiu dali daquela esquina e falou: eu vi o senhor agora, e o meu carro era 2 portas, era uma Palio 2 portas. Eu vi o senhor agora entrando no carro, um carro branquinho, mais branco do que esse, mais branquinho, abria as 4 portas assim, entrava a sua família. Abria as 4 portas simultaneamente, entrava a sua família. Eu falei: tá bom, viu, tá bom, mas, sinceramente, não tem nada assim no meu coração. Meu irmão, naquela semana, eu dei uma bobeira. Por isso que a gente não pode ficar voando, né? Aí eu fui lá na loja do vizinho. Aí tinha um carro, um jornal de automóveis. Aí eu fui, peguei: me presta esse jornal aqui, rapaz. Aí peguei o jornal, aí quando eu abri assim o jornal, aí estava assim: Corsa branco, 4 portas, 2001 e tal, única dona, 20 mil quilômetros rodados. Mas eu não tinha vontade de nada, nem dinheiro tinha. Aí eu pensei assim: tá bom. Mas aí toda hora eu olhava aquilo ali. Aí quando a Ana chegou, eu falei: aqui era. Aí eu falei: vou ver esse carro, lá na Tijuca, vou ver esse carro. Aí liguei para lá, a mulher: já tem alguém aqui, fez ver, aquela coisa. Mas se o senhor quiser ver, vem aqui. Eu falei: só posso amanhã. Amanhã não sei se vai dar certo. Eu falei: tá bom, vou assim mesmo. Eu te ligo antes, quando estiver saindo. Aí chamei um amigo que era daqui da igreja, aí fui lá. Aí quando eu vi o carro assim na Tijuca, irmão, primeiro prédio que eu fui, eu vi o carro na rua. Falei assim: o carro aqui fora, cara. Aí: como é que o senhor sabe que é o carro? Eu falei: mas eu sei que é esse carro aqui. Eu sei que é esse. Aí quando eu falei com o porteiro, ele falou: aí, dona fulana, eu vou ligar para lá, interfonar. Inclusive o carro dela está aí, ó. Aí eu fui, a mulher chamou a gente, uma oficial da Marinha, de Marinha. Aí chamou e tal, aí bateu aquele papo. Aí ela falou: e o senhor vai querer o carro ou não? Aí mandou a gente dar uma volta no quarteirão, sem conhecer a gente. Aí chamou: vai querer o carro ou não? Aí eu falei: vou. Então vai deixar um sinal? Vou. Aí dei R$200 a ela, puxei 2 notas de 100. Falou: o senhor está de brincadeira, me dá um sinal de R$200 num carro? Aí eu falei assim: olha, só tem R$200 aqui. Se eu não pagar, eu vou perder 200. Só quem ganha é a senhora. Não vou levar o carro. Então tá, então amanhã o senhor paga. Irmãos, que luta. Que aí quando eu fiz negócio, aí eu saí, entrei dentro do meu carro, né? Aí vim embora. E o Christian dirigindo. Aí ele falou assim: e aí, pastor, e agora? Agora eu perdi R$200. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, pô. Eu não sei que bobeira foi essa. Não tenho dinheiro. Mas deixa estar que tinha um senhor, já faleceu, ele tinha um brechó do lado do nosso estabelecimento, aí ele todo dia falava assim: quer me vender esse carro?
dou 10 mil nele agora. Eu falei, não quero vender, não. Estou com vontade de vender carro nenhum. Todo dia ele falava a mesma coisa. Eu falei, já sei, tem o senhor Alci que ele quer comprar o carro. Aí eu fui lá para a loja. Quando eu desci do carro, aí o senhor Alci, aí vem cá ver o carro que eu comprei. Falei, meu Deus, agora perdi meus 200 reais, né? Perdi 200 reais. Aí chegou um primo nosso, que já foi meu vice-dirigente aqui, né? Aí ele chegou lá e aí comprou o material, fui lá no depósito com ele. Aí falei assim, pô, Antônio, perdi 200 reais hoje. Aí, que isso, rapaz, como é que perdeu 200 reais? Aí eu contei a história dele, ele não falou nada. Aí quando ele chegou em casa, ele ligou para lá, o carro é meu. Eu falei, mas eu preciso do dinheiro hoje, rapaz. Amanhã eu tenho que levar o dinheiro para a mulher que eu prometi amanhã. Ele falou, o carro é meu. Eu vou contigo, vou sacar o dinheiro e transferir para a conta dela. Irmãos, ele comprou o carro ficou 1 ano na minha garagem. Todo dia eu ligava o carro para 1 ano que ele comprou para o filho, sem querer comprar. O carro ficava lá. Aí eu comprei o outro, 4 portas. Aí vi um dia aqui, o irmão, foi esse carro aí que eu vi. Apareceu de novo o irmão. Agora, essa foi pouco. Essa foi pouco. Porque desejo no coração, irmãos, não me dê carona se eu não tiver carro. Porque eu estava trabalhando, meu cunhado, vamos almoçar? Falei, vamos. Acabou o expediente meio-dia, feriado. Aí pegou a gente, botou no carro dele. Um Siena Tetra Full. 2 anos de uso. Aí entrou a Ana na frente, falou, vai na frente conversando que eu vou atrás. Quando entrei no carro dele, aí eu pensei assim, meu Deus, que carro gostoso. Pensei, irmão, não falei com ninguém, fui em silêncio, descansando a minha mente para almoçar. Aí pensei, olha, não deu 3 dias, ele sentou do meu lado na loja e falou assim, troquei o carro. Aí eu olhei lá para fora, mas o carro está aí. Eu não comprei um igualzinho esse, só muda a placa. Igualzinho, e o ano, né? Que agora é 0. Aquele era 0. Ele tinha comprado 0. Mudou. Eu falei, mas tu vai entregar esse? Aí ele falou, não, fala para ninguém não, mas eu vou te dar esse. Eu falei, tu está de brincadeira comigo, rapaz? Não, esse carro já é teu, pô. Vou pegar o outro, esse carro é teu. Aí me deu o carro. Irmãos, eu não pedi, diante de Deus, não desejei no coração ter nada de ninguém, não foi aquele negócio, como eu gostaria de ter um carro desse. Não, negativo. Mas quando Deus quer te abençoar, você nem precisa abrir a boca. E agora, não me dê carona, porque você pode perder o teu, né? Então, vai que eu estou de olho grande. Mas a oração, irmãos, a oração é um fato interessante, sabe? Porque a oração, na verdade, ela não começa quando você abre a boca, mas quando você deseja no coração. Lembra de Daniel? Desde o primeiro dia que te aplicaste a orar, foram ouvidas as tuas orações. Agora, por que Deus falou isso? O anjo chegou e falou assim, Daniel, homem muito amado de Deus. Irmãos, pode os inimigos te detestarem, vizinhos te detestarem, mas se Deus te ama, é o suficiente. Então, olha, as orações, eles são pedidos, irmãos, pedidos feitos postos a Deus. E por isso que eu sempre insisto em dizer que não se ocupe em orar por você, se ocupe em orar por outros. Tira teu período de oração, irmãos, eu tiro meu período de oração. Meu período de oração eu tiro pela madrugada. Às vezes vai 30, às vezes vai 1 hora, às vezes eu até penso que eu já dormi, eu estou ali de bobeira, mas eu tiro meu período. Agora, em nenhum momento eu peço por mim. Eu só peço pelos outros. Porque Deus conhece todas as minhas necessidades. Eu não peço por mim. É muito raro eu pedir. Quando eu peço por mim, é quando eu vou pregar. Senhor, me dá o dom da palavra, da sabedoria, do conhecimento, da revelação, for necessário. Agora, pedir dinheiro, pedir carro, pedir isso, pedir aquilo, eu só peço por mim e pedir. Agora eu não peço mais, né?
quando eu precisava ganhar aumento de salário. Aí eu pedia por mim, Senhor, eu estou sentindo que o meu salário está defasado. Aí eu pedia por mim. Agora, fora isso, como eu não preciso mais, que eu sou aposentado, eu trabalho, mas sou aposentado, né? Então, aí eu não preciso mais de aumento de salário. Não preciso, vou pedir aumento de salário, é muito descaramento, né? Já está me deixando trabalhar, então aí eu não peço aumento de salário, aí eu não peço mais nada, irmãos. Não peço carro, não peço dinheiro, não peço nada. Aliás, peço sim, Senhor, me dê saúde para a tua obra só. Mais pedidos assim de que as pessoas às vezes se aplicam, Senhor, eu quero, eu preciso. Não, irmãos, peça pelos outros que o Senhor te dará. Agora, a oração é fundamental, fundamental. Ela tem que chegar ao ponto em nossas vidas, de ser como uma respiração para a vida física. Ou seja, você respirar sem sentir que está respirando. Só por viver naturalmente está respirando. E a oração tem que chegar a esse ponto em nossas vidas. Você viver já é, ou seja, a tua respiração natural é uma oração para Deus. Você vai só viver. Aí Deus vai respondendo tudo aquilo que Ele precisa responder. Agora, claro, aí tem as intercessões que eu estou falando, que é sempre por outro, né? E, claro, ações de graças. Senhor, muito obrigado, porque não existe nada que seja tão deselegante e tão triste, tão cruel, tão doloroso quanto a ingratidão. A ingratidão é uma desgraça na vida da pessoa, né? Então, todos precisamos ter um coração extremamente agradecidos ao Senhor. E isso se faz na oração, tá vendo? Acabou de fazer uma oração. Obrigado, Senhor. Isso é uma oração tão simples, irmãos. Agradecer a Deus por todos os benefícios que nos tem feito. Agora, arrependimento, irmãos, é um passo importante para o avivamento. Pessoas que querem esperar um avivamento ou experimentar um avivamento espiritual, ou seja, uma ação de Deus na sua vida, mas que não se arrepende de seus pecados. É preciso se arrepender dos pecados, irmãos. É preciso confessar pecados. E é preciso abandonar pecados. Senão, como o Espírito Santo de Deus habitará em nós? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, que fala sobre isso, versículo 19, se você ler todo o capítulo, está falando que como, irmãos, o templo pode ser impuro? Não pode. Como eu vou me misturar com o pecado? Não tem como. Nós fomos comprados pelo Espírito Santo de Deus e somos templo do Espírito Santo de Deus. Então não tem como esse templo ser sujo, habitar em um templo sujo. Você não aceitaria. Você foi hoje, você foi comigo, ficou lá comigo um hotel que é top de linha, né? Quem foi aqui sabe que é top de linha, né? Hoje a carruagem virou abóbora. Olha a minha profecia para você. Virou, né? Porque você estava numa carruagem, agora está numa abóbora. Então, olha, é top, irmão. Já imagine você chegando lá, quando tu abriu aquele chalé, você já se encantou, né, Antônio, em ver. Aí, quando você abre, aquilo está todo sujo, você ficaria? No mínimo, você ia lá na recepção, o que aconteceu? Está tudo sujo lá, ó. A cama desarrumada, tudo sujo, o vaso sujo, o banheiro sujo, nada. Imediatamente. E como você acha que o Espírito Santo de Deus habitará no coração de alguém que está sujo, irmão? O Espírito Santo, irmãos, quer entrar numa casa limpa, quer habitar numa casa limpa. Aí, para isso, nós precisamos ser o quê? Santos, honesto, reto. Esse seria o outro passo, que é santidade e retidão. Santidade, retidão, tendo o vosso corpo. 1 Tessalonicenses 4,4, né? Olha, santo, puro, sem nenhuma mistura com a impureza, sem fornicação, conservado. Está lá, cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Como Deus habitará se não estivermos arrependidos dos nossos pecados? Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de não se arrepender.
Porque Deus precisa mudar. Aí a igreja, irmãos, imagine uma igreja tal como Israel ou tal como no tempo de Jesus, que era o templo, né? Não era uma igreja, mas a gente está usando essa expressão. No templo de Jesus, como o Espírito Santo de Deus habitaria? Por isso foi necessário formar uma igreja, um povo separado, zeloso de boas obras, comprado por bom preço. Por quê? Porque o povo que estava lá de Deus não tinha mais condições de o Espírito Santo de Deus habitar naquele povo. O povo era promíscuo, o povo era avarento, o povo era ganancioso. É o que está exatamente acontecendo novamente. Aí você vai acompanhar a ganância, a avareza, a promiscuidade do povo, ou você vai desejar um avivamento para que o Espírito Santo de Deus trabalhe? Irmãos, eu prefiro ser um instrumento de Deus. Muitas máquinas podem dar ruim numa empresa, não pode? Mas, às vezes, você trabalha numa empresa, tem vários setores, várias máquinas, né? Aí tem 2, 3, 4 funcionando, o resto tudo parado num canto assim, cheio de teia de aranha. As que estão funcionando, as que serão cuidadas. Aquelas, deixa para lá. Então, o que eu quero é trabalhar. O que o outro faz aqui atrás de mim, para mim, não importa. Eu prefiro estar com Jesus. Eu prefiro ser instrumento de Deus. Então, para isso, deseja arrependimento, santidade, retidão. Olha, e avivamento, irmãos. Eu falei sobre evangelização. Há uma expressão que eu não lembro mais quem usou essa expressão, mas eu acredito piamente, sim, lembro agora sim, que foi Oswald Smith, Joseph Smith não, Oswald Smith, que ele tem vários livros sobre evangelização, e um deles, ele disse assim, olha, a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Ela fica com a aparência, já viu um fóssil de um animal? Se você vê um fóssil de um dinossauro, você nunca viu um dinossauro, mas sabe discernir que era um dinossauro, não sabe? Se você vê um fóssil de um elefante, vai saber discernir que ali um dia foi um elefante. Você vê uma igreja que não evangeliza, é um fóssil de uma igreja. Vai falar, isso aqui já foi uma igreja. A igreja que não evangeliza é uma igreja morta. É uma igreja morta. É uma igreja de exposição de museu. Irmãos, a igreja precisa estar em contínua evangelização. Mas como faz isso se a gente não sai daqui em grupo, entregando folheto? Quando você faz? Eu estou citando a irmã Vitória, não é para a glória dela não, né? Espero que Satanás não tente ela nesse sentido, né? Mas citando pelo testemunho dela. Quando você faz, quando eu faço o que ela fez no particular, sem ninguém ver, e não para que alguém visse ou falasse, irmãos, ela estava evangelizando. Essa alma pode nunca pisar os pés nessa igreja local, mas se ela adentrar o céu, ela tem uma parcela de lucro nessa alma. Está entendendo? Quando for dado o galardão, vai cheio de medo. Meu Deus, eu não fiz nada, porque nós sentimos-nos insignificantes. Nós nos sentiremos insignificantes. Os 24 anciãos, que vamos dizer assim, são os caras da Bíblia, quando eles se apresentam perante o Senhor, isso acontecerá ainda, capítulo 5 do Evangelho do livro de Apocalipse, quando eles se apresentam, tudo bem, todos com coroa, pomposos, né? 24 anciãos, e nós provavelmente estaremos assim, olha lá quem chegou, olha só, a tropa de elite do céu, cara, 24 anciãos, né? Por eles nós estamos aqui. Aí quando entra o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, irmãos, os 24 anciãos que era, vamos dizer assim, o que a gente estava olhando, eles vão se encurvar, tirar a coroa da cabeça, dobrar o joelho, jogar aos pés do Cordeiro e falar assim, digno é o Cordeiro de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Porque você pensa que você não está fazendo nada. Quando o Espírito Santo de Deus começa a te usar no trabalho, na escola, em casa, com um colega, numa brincadeira, momento de diversão, de descontração, irmãos, você não sabe o potencial que você é na mão de Deus.
E quando você conduz uma pessoa a Cristo, mesmo que você não saiba que ela chegou aos pés da cruz, nunca tenha essa certeza. Quando chegar lá no dia da prestação de contas, o Senhor vai puxar no extrato e vai falar: você tem lucro aqui. Você tem lucro. Aí somado com aquele outro, e isso te dará galardões no reino dos céus. Então, irmãos, evangelize, porque quero dizer para você que esse avivamento, que é uma obra direta do Espírito Santo no coração do crente, segundo Atos capítulo 1, versículo 8, que é o versículo preferido do pentecostal e do neopentecostal, embora seja erroneamente interpretado. Porque, olha, tudo isso que o Senhor falou é com a finalidade de você evangelizar, de dizer para uma pessoa: Jesus te ama, Jesus te salva. E se você ficar até o fim, Jesus te dá o céu. Amém? Então fique de pé e vamos orar. Deus abençoe.